Muitos ao redor do mundo se perguntam o que faria Jesus, o que Jesus falaria frente a toda esta crise mundial. O que Jesus falaria, o que Jesus nos ensinaria frente ao coronavírus. Que recomendação, que palavra Ele nos daria se nos dias de hoje Jesus estivesse na terra. Muitos se fazem esta pergunta, mas sem sucesso, sem imaginar o que Jesus poderia responder. Mas a resposta está aqui agora, hoje. Ninguém compreendia, todo mundo reclamava. Porque hoje a igreja se bate com poder. Aleluia! Na realidade, como a maioria das respostas de Jesus, a resposta do Senhor seria muito mais simples do que muitas pessoas se imaginam. Jesus sempre dava grandes respostas que deixavam sem palavras a seus adversários, a seus inimigos, a seus perseguidores, porque ele dava respostas simples, mas muito efetivas. Perguntas que muitas vezes colocavam a uma pessoa, perguntas que hoje às vezes colocam um cristão entre a espada e a parede. Jesus acabava saindo dessas armadilhas muito facilmente com uma simples resposta. Ou melhor dito, uma resposta simples. Sim. Jesus dizia: essa moeda tem o rosto de quem? Tem a cara de quem? De quem é a imagem que está nessa moeda? Aí respondiam as pessoas, sem imaginar com que resposta Jesus ia aparecer. Diziam: é a cara do César. Jesus falava: então pronto, deem ao César o que é do César e deem a Deus o que é de Deus. Acabou o problema. Respostas simples deixavam sem respostas. Jesus não fazia uma pregação de 2 horas. Jesus tinha tanta sabedoria que ele precisava de poucas palavras e uma resposta simples para derrubar todo o argumento. Com que autoridade você faz isso? Jesus falava: com que autoridade João Batista fazia o que ele fazia? Aí as pessoas: não sabemos. Jesus: então eu também não vou lhe dizer com que autoridade eu faço estas coisas. Acabava o problema. Jesus dava respostas claras, precisas, simples. Jesus, se tu tivesses estado aqui, Lázaro não teria morrido, e aquilo. Eu não te falei que se você crê, verás a glória de Deus? Acabou. Não tem mais nada para acrescentar nisso. Então, a grande pergunta de todo mundo, de muitas pessoas, é: e frente ao coronavírus, se alguém chega, se a igreja chegasse nesse momento, Jesus estando na terra, e a igreja pergunta para Jesus: Senhor, que posição, que atitude
devemos tomar perante esta praga, perante esse vírus, perante esse mal que está castigando as nações? Você sabe qual seria a resposta de Jesus? Muito simples. Aquela que está no livro de Marcos, capítulo 21, versículo 9. A resposta de Jesus seria muito simples. Jesus olharia para a igreja e diria: igreja, muito simples, para aquele que crê, tudo é possível. Acabou. Jesus falaria isso. Jesus falaria em resposta para a igreja. E o que vocês fariam, igreja? Para aquele que crê, tudo é possível. Acabou a resposta. Jesus não diria: não, vocês têm que sair, toda a igreja tem que sair das suas casas, todas as igrejas têm que ir, a igreja inteira tem que ir lá na aglomeração, cada um tem que se abraçar, cada um tem que ir todos juntos, entrar no supermercado, não dar, entrar nas casas pela força, lote nos supermercados. Jesus não falaria isso. Por que Jesus não falaria isso? Porque somente estaria tudo na fé de cada um. Por que Jesus não poderia mandar toda a igreja fazer isso? Andar pelas ruas, andar colocando mãos sobre os enfermos? Porque somente, unicamente, para aquele que crê, tudo é possível. Mas é para aquele que crê. Se você não crê, Jesus não vai mandar você se suicidar, ir a colocar as mãos nos doentes com coronavírus, se você não crê. Porque se você não crê, nada será possível. Ou melhor dito, o impossível não se tornará possível. Você vai se contaminar. Porque essas coisas, aquilo que é impossível, somente acontece quando é pela fé, para aqueles que creem. Aleluia! Oh glória! É por isso que Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. E fala uma série de coisas, mas eu vou mencionar somente 3. Jesus disse: em meu nome tomarão serpentes nas mãos. Aí você pode pensar: ah, mas isso é uma loucura, isso e aquilo. Mas lá na frente, no livro dos Atos, Paulo estava numa ilha. Paulo é mordido por uma serpente mortal, uma serpente mortal, que os nativos da região conheciam, de tal maneira que a Bíblia diz que os nativos estavam esperando, depois que eles viram a cobra, estavam esperando Paulo cair morto. Mas, para surpresa deles, Paulo somente agitou, jogou a cobra no fogo e ele continuou fazendo suas tarefas e nada aconteceu. Porque esses sinais somente seguem para aquele que crê. Em meu nome, ainda que bebam coisa mortífera, não lhes fará dano. Em meu nome, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Mas unicamente esses sinais seguirão aos que creem. Também disse: em meu nome expulsarão demônios. Cuidado. Estes sinais seguirão unicamente aos que creem. Também vimos aqueles 2 que chegaram para querer expulsar um demônio e utilizaram também o nome de Jesus. Disseram: nós viemos a ti te expulsar no nome daquele Jesus que Paulo prega. No nome daquele Jesus mandamos você sair. E o demônio disse: Paulo conheço, Jesus nós conhecemos. E vocês, quem são vocês? A Bíblia diz que saíram nus, feridos e quase morreram pela ousadia. Porque esses sinais
unicamente seguem os cristãos que creem, não simplesmente por você ser cristão. Tá certo? Não simplesmente porque você vai para a igreja, não simplesmente porque você ora, jejua, não simplesmente porque você sube no monte. Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Se você não está cheio do Espírito Santo, se Deus não está contigo, os milagres não vão acontecer. Você não saia de casa, você não tente fazer nada que Jesus faria, porque Jesus fez as coisas, mas Jesus estava preparado. Jesus tinha santidade, Jesus tinha um coração limpo. Nós precisamos limpar o nosso coração e principalmente ter fé, crer, porque o centurião, olha aqui, o centurião não estudava teologia, não era pentecostés, não era pentecostal, não era batista, não era presbiteriano, não era católico, não era nada. Era um soldado romano, era um centurião romano, que nem ainda conhecia Deus, somente acreditou pela palavra de Jesus e disse: mestre, eu não preciso que você for até lá em casa para curar o meu servo. Simplesmente diga a tua palavra e eu sei que daqui até lá ele será curado pela autoridade que existe na tua boca. Quando soltas a palavra, Jesus falou: nem ainda em Israel eu achei tanta fé. Nem ainda em Israel achei tanta fé. O centurião romano ainda nem era judeu, nem conhecia os mandamentos de Deus, nem conhecia as histórias dos profetas, nem ainda conhecia Deus, nem ainda era de Israel. Mas ele teve mais fé que qualquer um em Israel. E o milagre aconteceu porque ele acreditou, ele teve fé. E o próprio Jesus confirmou que ele teve fé. Porque Jesus disse: nem ainda em Israel achei tanta fé. Por que, igreja? Porque a palavra de Deus disse que sem fé é impossível. Escute bem aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que se você não tiver fé, você vai desagradar a Deus. Significa que para agradar a Deus, você precisa de fé. Você precisa ter fé. E eu te faço uma pergunta. Você sabia que o coronavírus vai chegar na tua vida, ou na vida de qualquer um, somente se Deus dá a permissão? No livro de Jó, nós podemos entender, no livro de Jó, a Bíblia nos deixa claro que até o diabo, até o maior inimigo da igreja, até o maior inimigo dos cristãos, alguém que foi superior aos anjos, até o diabo precisa da permissão de Deus para tocar numa pessoa. Até o diabo somente conseguiu tocar em Jó quando Deus lhe autorizou. Se até o diabo precisa autorização, a permissão de Deus para tocar numa pessoa, imagina o coronavírus. Agora eu te pergunto, sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é que se agrada a Deus. Eu te pergunto, se você tem fé, se você está andando pela fé, se você está levando uma vida de obediência, de santidade, se você está fazendo a obra de Deus e você está fazendo tudo pela fé, você está agradando a Deus. Eu te pergunto, será que Deus não vai guardar a vida daquele que está agradando a Deus? Daquele que lhe agrada? Será que Deus não vai livrar a vida daquele que agrada a Deus, daquele que está lhe agradando com sua vida?
com sua fé, porque a Bíblia diz que o justo vivirá pela fé. Não diz que o justo morrerá pela fé, ou morrerá com fé. Diz que o justo, pela fé, vivirá. Venha o que vier, coronavírus, câncer, AIDS, o que vier, pela fé vivirá o justo. E Deus considera justo a pessoa que tem fé. Por quê? Porque Deus se interessa com pessoas que têm fé. Uma das coisas que Deus mais está procurando nesses tempos e mais está sendo difícil, cada dia é mais difícil achar, é pessoas de fé. Jesus está procurando pessoas de fé aqui na terra, porque somente as pessoas de fé são as que marcam a diferença. Somente as pessoas de fé são aquelas que fazem o impossível se tornar possível. As pessoas de fé são as que agradam a Deus, são aquelas que lhe agradam ao Senhor. E Deus está tão interessado em que as pessoas tenham fé. Deus está tão interessado em pessoas de fé, que Ele disse na sua palavra, disse: e quando Jesus voltar, e quando o Senhor retornar para essa terra, será que Jesus achará fé na terra? Aleluia! Jesus está na procura de fé. Ele se preocupa em achar pessoas de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é isso aí. Como eu contei no vídeo anterior, eu fiz o vídeo anterior contando porque eu não uso máscara. Eu não estou dizendo, naquele vídeo eu aclarei muito bem, que eu estava falando da minha parte pessoal, certo? Eu estava falando somente por mim, da minha posição como servo de Deus, como missionário, como chamado de Deus que eu tenho na minha vida, como fui escolhido pelo Senhor. Esse é meu trabalho e a minha responsabilidade. Mas naquele vídeo anterior que nós fizemos no nosso canal, eu não falei, eu não mandei que todos tinham que fazer a mesma coisa que eu. Eu aclarei bem. Outro detalhe que nós temos que ter é a gente respeitar os lugares que não são nossos, onde a gente não tem liberdade para fazer o que a gente quer. Por exemplo, um comércio, a casa de outra pessoa. Se nesses lugares exigem entrar de máscara, eu tenho que respeitar. Eu não posso fazer nada sem a fé dessas pessoas. A Bíblia diz que Jesus entrou numa cidade e fez muitos poucos milagres, porque as pessoas não tinham fé. Sem fé não podemos fazer nada. Então, se as pessoas exigem num comércio, em algum lugar, que nós temos que entrar com fé, entrar com máscara, nós temos que respeitar, porque não é nossa área. Esse é o espaço de outra pessoa. Não temos autoridade aí. Precisamos da permissão da pessoa que é dono ou dona desse lugar, do estabelecimento. Ok? E outra coisa que queremos aclarar: não toda lei que venha das autoridades significa que está correta diante de Deus. E também a palavra nos mostra bem claro que não toda lei que vem por parte das autoridades tem que ser obedecida pelos filhos de Deus. Se aquela lei vai em contra da palavra de Deus, em contra da doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina da fé, não precisa ser obedecida. Sadraque, Mesaque e Abednego foram obrigados pelo rei a se postrar de joelhos e adorar a estátua. Será que eles tinham que ter obedecido? Eles, mesmo que estava sendo o próprio rei quem estava mandando, eles não se ajoelharam. E dentro da fornalha, Deus deu o livramento. Aleluia!
Daniel continuou orando, mesmo em contra do decreto do rei. Agora eu pergunto, nos dias de hoje, as nossas autoridades estão colocando novas leis, estão autorizando a lei do aborto, e matar criança quando ainda está no ventre, matar a vida de uma futura pessoa que está no ventre, que na realidade já é uma pessoa desde a conceição, pela palavra de Deus. Será que o cristão tem que obedecer essa lei? Será que todos os cristãos temos que começar a abortar e estar matando? Quando faziam os sacrifícios a Moloque e sacrificavam as crianças? A lei está exigindo que os homossexuais, homens do mesmo sexo, podem se casar. Agora está lutando, mulheres do mesmo sexo podem se casar. E cristão, será que tem que se sujeitar a essa lei? Será que eu tenho que obedecer essa lei? Então, cristão tem que ter conhecimento da palavra e muito entendimento e muito discernimento para saber e tomar cuidado com aquilo que é lei decretado pelas autoridades. Temos que obedecer às autoridades, sim, sempre e quando não confronte a palavra de Deus, sempre e quando não confronte a doutrina de Jesus Cristo. Jesus não podia tocar nos leprosos, mas ele tocava, e os leprosos eram curados. Então, igreja, é isso aí. Essa é a resposta. É isso que Jesus responderia para cada um, para toda a igreja. Para aquele que crê, tudo é possível. Mas é para aquele que crê. Se você não crê, se você quer fazer a obra de Deus, se você quer fazer missões, mas você ainda tem dúvida, se você não está firme na fé, tome cuidado, não faça. Não faça isso. Porque Deus pode lhe respaldar somente mediante a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não vai respaldar uma pessoa que está desagradando Ele. A gente tem que ter fé e coragem. A gente tem que ter fé e atitude. Então, se você quer ser um servo de Deus e servir a Deus, você precisa alimentar a sua fé. Leia a palavra de Deus, busque a Deus, tenha intimidade com Ele, limpe o seu coração, perdoe, não tenha inveja, não fale mal de ninguém. Não fique muito tempo assistindo na televisão as coisas desse mundo. Não fique em conversas que são do mundo, que não adiantam para nada, sobre a vida de um, sobre a vida do outro. Não fique envolvido com futebol, com cinemas, com filmes do Hollywood, com a música secular do mundo, que não vem de Deus. Encha sua vida de Deus, e aí você vai poder estar cheio de Deus. A palavra de Deus nos mostra, eu quero mostrar mais uma vez, que a palavra de Deus nos mostra que o natural desse mundo jamais venceu o sobrenatural de Deus. O natural desse mundo jamais venceu o sobrenatural de Deus. Deus deixou bem claro isso. O coronavírus é algo natural, algo inventado pelos homens, algo que é maligno, algo que vem da perversão, da mentalidade, do coração humano e demoníaco. Há milhares de anos, que a cultura chinesa come todo tipo de animais, morcegos, ratos, todo tipo de animais. Nunca aparecia o coronavírus, agora apareceu do nada, de repente. Não acredite nessas coisas, não acredite. Hoje, a engenharia genética e a tecnologia tem muita facilidade para criar todo tipo de vírus, para alterar os vírus, para criar doenças, para criar tudo o que eles querem. Até o DNA do sangue da pessoa estão tentando alterar. A genética para mudar a cor dos olhos, tudo. A engenharia genética, a ciência hoje pode fazer. Todo tipo de doenças
A famosa guerra biológica e as guerras químicas, você acha que estão formadas por quê? Todas essas coisas são fáceis para eles fazer. Mas Jesus, o natural de Deus, através de Jesus, sempre quebrou o natural do mundo. O natural do mundo dizia que com 5 pães e 2 peixes, você não pode alimentar 5.000 pessoas. Mas Jesus trazia o sobrenatural de Deus e todos comiam. O natural desse mundo dizia que um ferro de um machado não pode flutuar na água, porque é uma matéria mais pesada que a água e ela se afunda. Mas chegava o profeta Eliseu e dizia: jogue no pau aí, e o ferro flutuava. O natural desse mundo disse que uma pessoa não pode caminhar pelas águas, porque a matéria do corpo é uma matéria mais pesada, mais forte que a matéria da água, e que a pessoa tem que se afundar. Mas aparece Jesus com o sobrenatural de Deus, vencendo o natural do mundo, andando e caminhando pelas águas. E esse sobrenatural de Deus, Jesus falou que pode, e Jesus deixou bem claro que pode passar para os homens. Pedro disse: se tu és o Senhor, me manda eu também caminhar pelas águas. Jesus simplesmente disse: vem. E Pedro também caminhou pelas águas, através do sobrenatural de Deus. Pedro, um ser humano, com erros como eu, com erros como você, tão natural como nós, também conseguiu viver um sobrenatural de Deus, também conseguiu vencer o natural do mundo, também conseguiu andar caminhando pelas águas. E toda a Bíblia mostra que o sobrenatural de Deus sempre venceu o natural desse mundo. Se você está cheio do sobrenatural de Deus, nada natural desse mundo vai vencer você. Você vai poder fazer o impossível desse mundo se tornar possível. Se você está cheio do sobrenatural de Deus, você vai vencer o natural desse mundo. Você vai, por isso que você pode tornar possível aquilo que é impossível. É por isso que para aquele que crê, tudo é possível. Mas é unicamente para os que creem. É unicamente para os servos de Deus que creem. Até um centurião romano, que não era da igreja da época, que não era do povo de Israel, que não conhecia nada de Deus, mostrou que pela fé os milagres acontecem naquele que crê. A mulher sirofenícia, a mulher cananeia, que não era do povo de Israel, não era digna do milagre, ela disse: Senhor, ainda até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Era uma mulher que não era judaica, que não era digna de receber um milagre, por não pertencer ao povo de Israel. Então, igreja de Deus, é isso aí que nós queremos deixar claro. Essa seria a resposta de Jesus Cristo. Essa seria a resposta do nosso Senhor Jesus perante o coronavírus, perante esses tempos. Ok? Mandamos um abraço, mais uma vez, o missionário Fábio de Argentina, com esse ministério de revelação para as nações. Nos pedimos, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu comentário. Nós queremos saber o que você achou, quanto edificou sua vida. Nós queremos que você coloque aí embaixo o seu testemunho, conte sua experiência com Deus, depois de ter assistido os nossos vídeos, depois de ter assistido essas mensagens, porque cada mensagem que é compartilhada aqui é consagrada em nome de Jesus, é consagrada pelo Espírito Santo. Nós consagramos cada mensagem em oração, para que o Espírito Santo leve a direção destas mensagens a qualquer lugar da terra, a todo lugar que é necessário que seja levado, e aonde o Espírito Santo queira levar, que o Espírito Santo conduza essa mensagem. Se inscreva no canal, ative o sininho,
Ative essa campainha que tem aí, essa capa pequenininha, para ser avisado quando chegarem essas notificações. E compartilhe, porque você compartilhando essa mensagem para outras pessoas, você também já está participando, contribuindo para o reino de Deus. Você está ajudando que outras pessoas recebam estas revelações, que abrem a mente do cristão, abrem a mente da igreja, para poder se levantar em fé, para tomar uma nova atitude, para tomar uma atitude de coragem, e até se tornar, inclusive, um missionário, uma missionária, evangelista, pastores, servos de Deus, que queiram fazer a obra do Senhor, que queiram entregar a sua vida para a obra de Deus, para o reino de Deus, com toda a fé e com toda a coragem. É para isso que fazemos esta mensagem, para fortalecer a igreja de Jesus Cristo. Para isso o Senhor me trouxe. Andamos desde aqui, desde o Brasil, para todos os irmãos, desde aqui, nesta área dos montes, uma área consagrada que nós ungimos, está consagrada para buscar a Deus, para adorar a Deus, para ter intimidade com o Senhor e para falar com o nosso Pai Celestial. Deus está nesse lugar, Deus escuta a oração, e nesse lugar eu tenho intimidade com Ele e muita paz. Então, andamos mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, se levante, busque a Deus, não renuncie, não pense que tudo está perdido. Deus pode levantar. Ainda que você esteja morto, você viverá, falou Jesus para a irmã de Lázaro. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se levante, damos um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês, que você tome um compromisso com Deus, que a paz de Jesus Cristo reine nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém.